Tem um país que tem uma bandeira chamada dragão. Dragão. Qual é o nome desse país aí? É esse aí mesmo. Uma das formas, e outros países, para fazer com que as pessoas se submetam e se sujeitam àquilo que eles querem, eles dizem: se você não fizer, vamos cortar benefícios. Então, benefícios e mais benefícios. Às vezes parece que é uma bênção, mas pode ser um laço ou uma armadilha para te prender. Porque você fica dependendo daquilo, e lá na frente eles dizem: ó, para você ter o direito a isso, você tem que fazer isso. Agora, quem conhece a verdade, como é que vai se sujeitar às coisas do homem? Como que vai se sujeitar às coisas do mundo? Como que nós vamos nos submeter se a palavra de Deus está dizendo algo específico? Temos que ser como Pedro, Tiago e João. Apanharam e falaram para eles: parem, deixem de pregar sobre Jesus Cristo. Ele disse: mais vale o que? Obedecer a vocês ou a Deus? Vale mais o que? Obedecer a vocês ou a Deus? A vocês ou a Deus? A vocês ou a Deus? Então nós vivemos pela fé. Em Gálatas, em Romanos capítulo 4, versos 11, e diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Isso, ele teve fé e ele recebeu a circuncisão como sinal, quando ainda não fora circuncidado. Ele não tinha sido circuncidado porque ele obedeceu pela fé. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, amém? Sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Aqui está falando dos gentios, que é para nós. É igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Então Deus nos coloca num nível muito alto, coloca no nível de Abraão, amém? No nível de Abraão viveu coisas sobrenaturais com Deus ou não? Sobrenaturais, viveu milagres com Deus ou não? Sim ou não? O que ele precisou fazer para Deus? Precisou dar dinheiro para Deus, dar um boi para Deus, fazer sacrifício para Deus, ou seguir em obediência? Viu aí a diferença? Então a doutrina da prosperidade nos dias de hoje manda você dar tudo o que você tem. Para você andar na fé de Abraão, você tem que dar o seu boi. Para você andar na fé de Abraão, você tem que dar o seu carro. Para você andar na fé de Abraão, você tem que dar a sua casa. Para andar na fé de Abraão, dar o apartamento, dar o seu salário, dar o seu prolabore, dar isso, daquilo, isso. Onde é que está escrito isso nas Sagradas Escrituras? Em Gênesis 17:1, olha o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Deus não pediu as coisas materiais de Abraão. Deus disse para ele ser obediente a ele. Assim ele recebeu, Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Seja reto. Integridade. Seja honesto. Tenha caráter, seja verdadeiro, seja verdadeira, que o teu esposo confie em você, que a tua esposa confie em você, que os teus filhos confiem em você, que os seus pais venham confiar em você. Honre-os em nome do Senhor Jesus Cristo. As coisas estão tão terríveis, de tal forma, de tal maneira, que as pessoas estão perdendo o temor a Deus, até mesmo numa igreja como essa, que ensina a verdade, que fala a respeito do que é pecado, do que é certo, do que é errado, e ainda tem tantas coisas, tanto entulho para ser tirado. Imagine lugares que não estão ensinando a verdade. Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Procure viver como Abraão viveu. Pastor, mas eu não posso. Problema seu, eu posso.
Pastor, eu não creio que eu possa ser descendência de Abraão, é os judeus. Problema seu, eu sou descendente de Abraão. Pastor, eu não creio nas promessas que foi dada para Abraão, veio para a minha vida. Problema seu, eu creio que ela veio para a minha vida. Eu tomo posse. O meu papel aqui é ensinar. Eu só posso ensinar a palavra de Deus. Agora, eu não posso viver a sua vida e nem você viver a minha. Pastor, eu quero viver na sua fé. Não viva na minha fé não, porque o meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Ninguém entendeu nada, só mais os antigão. Vocês estão entendendo? Então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou onde ela diz que eu posso ir. Eu vivo como ela diz que eu tenho que viver. Gálatas capítulo 3, olha como é importante a Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante disso. Considere o exemplo de Abraão. Paulo está ensinando a igreja da Galácia e todas as igrejas, e a nós também. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses são os que são filhos de Abraão. Cadê os filhos de Abraão? Você é descendente, então a promessa dada a ele em Gênesis 12:1 veio sobre a tua vida. Lembra lá quando Jesus está debatendo em João capítulo 8 com os judeus? Quando ele diz, nós temos por pai Abraão. Jesus Cristo diz, pai Abraão, não sei se tem por pai, é o Satanás, é o diabo. Que é o pai de vocês, que é mentiroso desde o início. E eles sendo judeus, ele diz, nós temos pai por Abraão. Abraão é o nosso pai. Jesus Cristo falou, não, é o diabo. João 8:44. João 8, vamos ler a partir do versículo 40. João 8, versículo 40, 41, 42, 43, 44, diz assim. Mas vocês estão procurando matar-me, ó judeus, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Verso 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então uma das coisas que nós precisamos nos libertar é dessa coisinha terrível que Tiago fala sobre o perigo da língua. É como uma faísca de fogo que devora toda uma mata. É como o leme de um navio que conduz um navio gigantesco. Quantos estão entendendo essa palavra até aqui? Gálatas 13:7. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Oh, glória a Deus! Onde nós estávamos aqui, éramos gentios. A Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Aleluia! Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Sabe como a gente poderia orar? A gente diz, Senhor, me abençoa. A gente podia dizer, Senhor, obrigado pela tua bênção na minha vida. Eu tenho uma bênção de Deus sobre a minha vida. Pai, obrigado pelas bênçãos que foram derramadas sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, como Isaac foi bendito, como um bendito filho de Abraão, o meu filho também será para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você se move pela fé, você flui pela fé dentro da palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isto para que
em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer eu creio? Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a... Olha aí a fé de novo, a fé, é pela fé. Gálatas capítulo 3, versos 26, 27 e 29. E diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 26 até o 29 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Pois os que creem em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, de Cristo se revestiram, de Cristo estão revestidos, de Cristo se revestiram, de Cristo se revestiram, de Cristo estão revestidos, revestidos de Cristo estão, revestidos de Cristo estão, porque se revestiram do Senhor Jesus Cristo. Versículo 28, não há judeu e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Preste atenção nisso. Pela fé, eu vou até descer aqui. Deus abriu os nossos olhos para ver. E nós vemos o que o mundo não vê. Nós temos o que o mundo nunca vai ter. Nós somos o que o mundo nunca será. Imagina alguém chega para Abraão e diz: Abraão, construa uma casa. Construa um prédio, uma casa, você fica peregrinando. Lá em em Hebreus, capítulo 11, acho que verso 16 em diante, depois a gente vai ler lá na frente. Deus permitiu que Abraão visse, ele olhasse, ele viu a cidade santa, a cidade maravilhosa. Ele viu, Abraão viu, fala, Abraão viu a cidade, a nova Jerusalém. Ele viu, Deus permitiu ele ver, está na Bíblia. Depois você pode colocar aí Hebreus 11, verso 16 em diante, está lá o 16 ou 17. Ele viu, antes de colocar no telão, leia primeiro. Ele viu a cidade santa, a cidade maravilhosa. Agora, como convencer Abraão a edificar uma casa, edificar uma cidade? Abraão, por isso que Abraão preferiu ser um peregrino na terra. Ele não foi convencido por homens e por ninguém, por sistema nenhum. Ele preferiu seguir aquilo que Deus mandou ele seguir. Ele andou demarcando terra, comprou muitas terras. Alguns dizem assim: Israel foi lá e tomou a terra dos cananeus, tomou de volta o que pertencia a eles, porque Abraão, Isaac e Jacó tinham comprado tudo aquelas terras. Pertencia a eles, porque eles pagaram. Deus não quer nada de graça de ninguém não. Então, pela fé, o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, e nós podemos ver, podemos nos apropriar, podemos desfrutar do que Deus mostrou para nós. E isso fortalece as nossas vidas, isso enche o nosso coração de força e de esperança. Isso nos ajuda a se desviar do mal. E os jovens aqui, jovens e adolescentes, eu vou entrar aqui no meio dos jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes, vocês jovens, vocês adolescentes, tomam muito cuidado, porque todo o sistema do mundo está voltado para destruir a vida de vocês. Sabe o que o mundo quer fazer de vocês? Vocês machos, quer fazer de vocês meninas. E vocês querem se tornar menina? Quer ser uma menininha? Não, né? Quer ser macho? Macho. E tu, eu quero ser o quê? Macho. E você é o quê? Eu sou macho. Fala aí de novo. Eu sou macho. Isso. Entendeu? Macho. Aí sabe o que o mundo quer fazer de vocês, meninas? Sabe o que o mundo quer fazer de vocês? Meninos. Tu já pensou vocês
princesas do Senhor andando igual um menino. Né? É isso que o mundo quer fazer. Quer fazer de um cabra desse aqui, ó, menina. É isso que o diabo quer fazer. Só que a Disney quebrou. Perdeu bilhões de dólares. Acabaram de demitir uma CEO. A presidenta da Disney foi demitida. Por quê? Porque ela quis fazer dos heróis lá dos quadrinhos heroínas. E quis fazer das heroínas heróis. Deu prejuízo de bilhões de dólares. Quem lacra no lucra, vai comendo cão. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus.